E aí pessoal, vou fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos ministrar sobre medicamento. Então nós vamos deixar aquela parte de cálculo de medicamento, né, um pouquinho à parte, e vamos falar agora sobre os medicamentos. A Claudinha pediu, né, Claudinha, para fazer uma aula sobre os medicamentos. Né, Ivonete? Tem a Tina, bacana? Silas. Então nós vamos iniciar essa aula de hoje falando sobre os medicamentos. Quais são os medicamentos que nós vamos falar? Vamos começar pelos broncodilatadores, certo? Então, para que servem os broncodilatadores? Então, pessoal, algumas doenças respiratórias, como a asma, a bronquite, a enfisema pulmonar, elas costumam, então, inflamar as vias respiratórias, certinho? E bloqueia a passagem do ar do nariz, a pessoa tem dificuldade de respirar, então o médico vai prescrever os broncodilatadores. Então, eu coloquei aqui para vocês um resumo, né, um conceito. Então, estou dizendo para vocês que os broncodilatadores, eles atuam no aparelho respiratório, promovendo a dilatação dos músculos, então, dos brônquios. Então, pessoal, os brônquios, ele é um tubo fino e o músculo dele é liso. Então, quando a pessoa está no desconforto, ela está sendo agredida por uma inflamação, esses brônquios eles vão fecharem, que vai ter uma constrição, eles vão fecharem. Então, o médico vai prescrever, vai atender o paciente usando um broncodilatador, que pode ser um aerosol, vai fazer um aerosol. Se a crise estiver muito forte, ele pode tratar o paciente então com um medicamento endovenoso, que no caso da aminofilina, que é do grupo das metilxantinas, certo? Então, inicia o tratamento quando a bronquite, a asma, né, está na crise, ele pode iniciar então fazendo um aerosol, usando os broncodilatadores. Bacana? Então, para você ter uma ideia, pessoal, aqui é mais ou menos, para você ter uma ideia, é um tubo, né? E esse tubo aqui são os brônquios. E essa parte aqui, olha só, parece uma árvorezinha, ó. Essa parte aqui são os bronquíolos. E nessa parte aqui, minha gente, olha só, aqui estão os pulmões, ó, do lado direito e do lado esquerdo. Então a função dos brônquios é levar o oxigênio para os pulmões. Então, na verdade, esse tubo transporta o oxigênio, passa por os alvéolos pulmonares para a pessoa poder respirar bem. Então, o ar que nós falamos, que às vezes vocês leem no livro, na apostila, o ar é o oxigênio, o O2. Qual que é a indicação clínica para esses broncodilatadores? Doenças pulmonares restritivas. Aí eu pergunto para a Claudinha, que doença que é, Claudinha? Que você conhece alguém que tem essa doença, que tem necessidade de ser tratada com os broncodilatadores. Então você conhece, que tem a asma, tem um bronquite, tem a efizema pulmonar. Certinho? E outro, pessoal, esse medicamento possui classes diferentes. Então, quais são as classes dos broncodilatadores? Aí nós temos o beta-agonista adrenérgico. Então nós podemos falar beta-2 agonistas adrenérgicos. A outra classe, a metilxantinas, que é o caso das aminofilina. Depois nós vamos falar classe por classe, certo? Temos também a classe anticolinérgica e a LABA. Bacana? Quais são as vias de administração que você vai usar, Tina, para tratar o paciente? Você vai ter duas vias de administração. Você vai ter a via inalatória, né, via oral. Então você está usando então um inalador, no caso aí o aerosol, certinho? E tem a via também endovenosa, que no caso então da aminofilina. E eu falei para vocês que a aminofilina, ele é um medicamento muito perigoso. Então, quando vocês forem fazer a aminofilina, tenha cuidado.
faça lentamente. Se você puder pegar aqui uma cadeira e sentar no leito do paciente, ali perto do paciente, e vai infundindo o medicamento bem lentamente, tá? Para não ter consequência disso, certo? O medicamento chega direto lá nos alvéolos pulmonares, para que o paciente possa respirar melhor. Então, as vias de medicamento pode ser a via inalatória e pode ser endovenosa. Então, eu vou começar a aula hoje falando somente dessa classe, do beta-2 agonista adrenérgico. Pessoal, por que é beta-2 agonista? O que é um agonista? Pessoal, o agonista, olha só, esse medicamento, que ele vai trabalhar imitando a ação da adrenalina. Ele vai imitar a ação da adrenalina. Por isso que é chamado de beta-agonista adrenérgico. Que esses medicamentos, eles vão agir como? Eles vão relaxar a musculatura dos brônquios para dilatar os brônquios, para favorecer a passagem do oxigênio para os pulmões do paciente. Bacana? Isso. Muito bem. Então, nós temos exemplo então do beta-agonista, nós temos beta-agonista de ação curta, que você pode chamar também de medicamento de resgate, certo? Isso, muito bem. Então esse medicamento é para quando o paciente estiver com crise, aquela crise. Então um resgate, você vai agir rapidamente fazendo esse medicamento de ação curta, que pode levar, a ação dele leva de 4 a 6 horas. Quais são os medicamentos que vocês conhecem de ação curta do beta-2 agonista? Você tem o fenoterol, você tem o salbutamol e tem a terbutalina, certinho? É isso aí. Alguma pergunta? Sim, pode ser sim. Sim, olha só, o que a Ivonete está perguntando, né? O salbutamol ela conhece, que é chamado por Aerolin. Tem Aerolin, Aerodin, certinho? É o mesmo medicamento. O salbutamol é o sal do medicamento. Então encontra outros nomes também, como Aerolin, Aerodin, né, Ivonete, né? Então, o Aerolin, o princípio ativo dele é o salbutamol, não é isso? Isso. Que ele age como um tratamento de resgate. Bacana. Isso, prevenção, isso, bacana. Isso aí mesmo. Muito bem, pessoal. Então, nós temos então o beta-agonista de ação curta e de ação prolongada, esse que leva de 12 a 24 horas para fazer o efeito. O de ação prolongada, você tem o nome dele, formoterol e salmeterol. Esses dois medicamentos aqui é de ação prolongada. E esses três, fenoterol, salbutamol, terbutalina, é o de ação curta, que nós chamamos de medicamento de resgate. A Ivonete acabou de dizer para nós que o salbutamol, ela conhece o Aerolin, aquele que vocês fazem o aerosol, certinho? Mais tarde eu vou comentar para vocês o Berotec, tá? Vou deixar lá no outro vídeo, né? O cuidado que você deve ter com o Berotec, tá? Ele é muito perigoso. Então, às vezes, o médico, o residente, né, coloca aí várias gotas, um excesso de gotas. Aí sim, você pode ver que na enfermagem, quem trabalha em enfermagem sabe disso, aí nos ambulatórios. O paciente vai ter um ataque cardíaco, tremores, então tem que tomar mais cuidado, tá bom? Tudo bem. Os efeitos colaterais, esse aqui com vocês, ó. Pode ser taquicardia e pode ser então essa dor de cabeça que é a cefaleia. Então, o que é o efeito colateral? É o efeito que ele é esperado, mas ele não é desejado. Por que você espera por ele? Porque na bula do medicamento fala, esse medicamento pode causar taquicardia e cefaleia. Então você espera, ele está te avisando que pode acontecer. Então eu digo para vocês que efeito colateral é o efeito não desejado. Ninguém deseja ter taquicardia, mas ele é esperado. Bacana? É isso aí. Muito bem. Você quer dar um resgate? Eu vou tentar dizer para vocês assim. Tá. Tina, então presta atenção então. Nós costumamos chamar de terapia de resgate isso quando o paciente deve usá-lo para tratamento de uma crise
dos seus sintomas, né? Isso em relação do que está acostumado a sentir. Então a sua ação, ela tem um início rápido, que é o de resgate. E não dura mais que 4 horas, né? É para alívio, então, tem mais para alívio. Por outro lado, os broncodilatadores de longa duração, que é o caso desses aqui de longa duração, né, tem efeito mais duradouro, em torno de 12 horas, né, que pode chegar até as 24 horas. Bacana? Esse então é o de resgate. Muito bem, você de ver, quero que vocês participam da aula, pessoal. Nós temos que participar das aulas. Então tá bom, então vamos lá. Qual é o sintoma que mais incomoda, pessoal? O sintoma que mais incomoda o asmático, ou a pessoa que está com bronquite, né, é a dispneia, que é a falta, né, dificuldade na respiração. E também a sibilância. O que é sibilância, Tina? Isso é o chiar do peito. Vocês já ouviram? A pessoa chega aquilo que é chiar do peito. Isso é um desconforto, isso incomoda, entendeu? O beta-2 agonista adrenérgico podem ser associados. Isso. Então, quando a crise está muito forte, a doença é crônica, o médico pode prescrever os broncodilatadores associados com os corticoides. Bacana? No caso aí do Decadron, da prednisona, do betaprospan, ele pode associar o corticoide, que é uma outra classe de medicamento, associado com os broncodilatadores. Isso quando a crise do tratamento é crônico. Então ele tem que partir então pelo corticoide. Bacana? Então eu dei aqui para vocês exemplo de dois corticoides, que é o Decadron e o betaprospan, certo? Então, pessoal, eu quero deixar para vocês uma observação do pessoal da enfermagem, certo? Você tem que ter cuidado na hora de medicar o paciente, tem que observar o paciente, os efeitos colaterais que estão surgindo, os efeitos adversos que pode ter com o paciente, certinho? Isso é o nosso papel. Não é só dar o medicamento, não é só administrar o medicamento, não é só saber que tem que ser tipo de administração, se é oral, se é endovenosa, não. Nós temos que ter preocupação com a farmacocinética. No momento que o medicamento entra numa absorção, que ele cai na corrente sanguínea, até quando ele é excretado. Isso é o papel muito importante do farmacêutico e da enfermagem. É isso? Os efeitos secundários mais comuns que ocorrem, né, são os tremores, às vezes o nervosismo também, né, a cefaleia, cãibra, pessoal. Nós podemos ter cãibras também, né, as câimbras musculares, palpitações. Realmente esse medicamento você tem que ter muito cuidado com os broncodilatadores. Pessoal, próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre os broncodilatadores. Nós vamos falar agora da classe metilxantina e depois os anticolinérgicos, tá bom? Então por hoje nós vamos falar somente dos beta-2 agonista adrenérgico, certinho? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês da enfermagem, pessoal que está fazendo de farmácia também, que está junto com a gente nessa luta, tá bom? Então foi um prazer e vou passar para vocês atividades, vou dar atividade para vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado.